Continuar com o Edson aqui. O Edson, deixa eu trazer então para você, comentar com você, amigo ouvinte. Na internet existe a ilusão, a ideia, né, de uma falsa proteção devido à possibilidade do anonimato. Existe a sensação de que podemos falar de tudo, fazer qualquer coisa por estarmos escondidos e protegidos pela rede, como se nunca pudéssemos ser pegos nem responder por esses atos. Isso facilita a existência de comportamentos condenáveis. Edson, e do ponto de vista espiritual, hein? Como essas pessoas são espiritualmente? Qual a melhor maneira de lidar com os haters? Então, Damião, você vê que interessante, você citou aí, né, e eu até tinha falado um pouquinho na fala anterior, essa questão da pessoa se sentir de alguma forma protegida, então, ela está atrás ali do computador ou do telefone e ela manda. Só que, espiritualmente falando, o que nos move, o que nos comanda em termos espirituais é os pensamentos. É a energia que a gente mantém conosco e que a gente acaba espargindo, né, ao nosso redor e por aí afora. Então, quando você se mantém, porque você ficar fazendo esse tipo de atitude, você está se mantendo em que tipos de sentimentos? São sentimentos bons? Ou são sentimentos motivados aí pelo ódio, né? Porque você está desagradável, às vezes você se magoa, se fica chateado, fica incomodado com aquele tipo de atitude, então você acaba colocando para fora coisas, né, que você não colocaria se você estivesse diante da pessoa. Você seria, vamos assim dizer, alguém que se restringiria, né? Talvez você até pensasse intimamente. Só que você acaba colocando para fora, e isso faz com que a sua psicosfera própria se transforme. Você acaba, de alguma forma, aí, contribuindo para uma energia que vai entrar até por um campo de obsessão, tá? Porque hoje em dia a gente pode falar em obsessão digital, viu, Damião? Coisa que não se falava antigamente. Kardec jamais imaginou que poderia ter uma coisa dessa, tá? Obsessão digital. Você sofre, às vezes a pessoa sofre as consequências da atitude do outro, tá? Atrás de um computador ou atrás de um telefone. A explicação que a gente pode ter para isso, Damião, é que existem diferenças espirituais, né, de níveis de espíritos habitando o nosso planeta. Qualquer um que estude ali a doutrina espírita vai ver que existe uma escala, né, que os espíritos passaram mais ou menos para Kardec. É uma escala que vai de espíritos, né, imperfeitos, inferiores, a mais ou menos, vai indo, até chegar ao espírito superior, né? Não puro ainda, mas superior. Então, dentro dessa escala, no plano espiritual, mais ou menos existe uma certa separação desses níveis, baseados nas vibrações, baseado nos sentimentos, né? Baseado no tipo de pensamento, porque isso interfere no próprio perispírito. Então, você vai ter espíritos que têm um perispírito um pouco mais diáfano, um pouco mais iluminado, vai ter aqueles que estão um pouquinho mais apagadinho, mais denso. E isso lá no plano espiritual meio que se separa. Na Terra é que há a mistura, quer dizer, encarnado. Então a gente convive aqui no planeta com diferentes níveis de espíritos, com diferentes entendimentos, aceitações, convicções, né, valores e por aí afora. E por que existe esse convívio? Para que a gente aprenda um com os outros. A questão aí é aprender. Não é para você vir aqui e ficar atazanando a vida dos outros, entendeu? Porque um hater acaba sendo um obsessor digital, né? Ele acaba sendo um imposto digital do outro, entendeu? E o objetivo não é esse, é desenvolvimento, é você de repente ouvir o contrário e aprender alguma coisa com o contrário. Ou então firmar mais um pouco as suas convicções. Que você ouviu o outro não te convenceu, você fala, bom, o cara está falando lá não faz sentido, você segue a sua vida, você não precisa ficar atacando o outro. E aí tem uma outra questão, a pessoa um pouco mais evoluída, ela não vai ficar atacando ninguém. O que a gente aprende em termos espirituais, Damião, em termos com a doutrina? Que os mais evoluídos vibram, né, oram positivamente por aqueles que estão precisando. O que ataca, normalmente, é alguém que ainda precisa evoluir um pouquinho, né? Precisa aprender que o que ele está fazendo é ruim para ele,
como pessoa e como espírito, e pode ser ruim para o outro. Eu digo pode, porque não é todo mundo também que sofre as consequências dos haters, tá? E sofre as consequências das vibrações, porque nós temos nossas próprias proteções. Vai depender de como você aí entra nessa questão, né, Damião? Como você aceita aquilo que está vindo. É a questão de como lidar, né? Você já fez essa pergunta ou ainda nós vamos tratar disso daí mais para frente? Como lidar? Como lidar, vamos falar daqui a pouquinho. Vamos lidar, então, vamos falar sim. Temos que fazer. Importantíssimo tudo isso que você está passando, Edson. Mas vamos lá, agora está no ponto celebrando a vida aqui do Manhã Boa Nova.